Olá, muito boa noite. Nesta sexta-feira, nós vamos mudar um pouco do rumo das habituais palestras para trazer uma síntese do organismo humano e uma das formas de tratamento através de trabalhos de 4 alunos concluintes do curso de Medicina Tradicional Chinesa. Eles vão abordar alguns aspectos do organismo humano e uma das formas de tratamento através da fitoterapia. Ainda que sintético, eles deram o melhor que podiam, dentro do seu modo e das suas características pessoais, para que possamos compreender o organismo humano como um todo e na sua integração. Vamos assistir. Bom dia, vamos fazer uma breve síntese do que seria o órgão fígado na medicina tradicional chinesa. Pode-se dizer que na medicina tradicional chinesa o fígado é responsável por regular praticamente toda a estabilidade do corpo. Por quê? O fígado hoje é o órgão que pega e armazena todo o sangue do nosso corpo. Como isso funciona? Ele recebe o yin, que seria a essência da vida do rim, ele recebe os nutrientes provenientes do baço e oxigênio, transforma isso em sangue e através desse sangue que ele pega e equilibra todos os outros órgãos do nosso corpo, ou seja, ele distribui. Quando existe qualquer desarmonia no nosso organismo, provavelmente o fígado sempre vai estar envolvido no meio. Como é que isso acontece? O fígado hoje, ele recebe nutrientes de diversas partes, como anunciado antes. Como funciona? Se por acaso existir algum bloqueio devido a excessos ou a deficiências, o nosso corpo começa a mostrar sinais. Os sinais que são demonstrados pelo fígado podem aparecer nas unhas, nos tendões, nos nossos olhos. Como na natureza, o fígado ele tem uma representação pelo elemento madeira. Então, como já falei antes, a madeira é regida pela água, que no caso seria o rim, ou seja, ele é fornecido de água. Como na natureza, a madeira sem a água não consegue prosperar e não consegue evoluir. Da mesma maneira, a madeira é dominante da terra, ou seja, se não tiver verde em cima da terra, qualquer enxurrada de água também leva embora. Ou seja, a harmonia de todos esses elementos que faz todo o nosso organismo funcionar. A cor do elemento fígado é o verde escuro. O gosto seria o amargo, ou ácido amargo. Então, se nós formos olhar pela proporção que existe na natureza, o que mais existe é o verde. Onde é que ele ainda existe, com certeza? Então, quando não existe o verde, existe desarmonia, não existe o equilíbrio. Essa desarmonia pode acontecer muitas vezes no nosso organismo porque a gente nada mais é do que aquilo que a gente põe para dentro, seja ela física através dos alimentos ou de outras substâncias físicas, ou através das emoções. O que acontece quando a gente cria uma desarmonia, quando a gente faz um excesso de alimentação de produtos errados ou de informações, como hoje a gente vive no dia a dia muito estressado? O que acontece? O fígado é responsável pelas emoções, pela raiva, pela tomada de decisões certas. O fígado sozinho também é um órgão e tem sua víscera, que é a vesícula. Então, muitas vezes, pessoas muito raivosas, com certeza têm problemas de desarmonia no próprio fígado. Agora a gente chega na estação que, pela medicina tradicional chinesa, representa o fígado, que seria a primavera, ou seja, todas as coisas estão desabrochando. Então nós temos que pegar e cuidar um pouquinho na nossa alimentação para não ter excessos. Como o fígado é de origem yang e yang é calor, temos que cuidar que o excesso de calor cria uma desarmonia. Ou seja, a principal função seria nós conseguirmos equilibrar o fígado. Se nós conseguirmos equilibrar ele, não tendo excessos, não tendo deficiências, não tendo muito calor, não tendo muito frio, a nossa vida vai ser um pouco mais tranquila e harmoniosa. Na parte da acupuntura, o fígado tem 14 pontos, depois tem a vesícula biliar também,
que onde geralmente o fígado é um órgão que a gente seda, a gente não pega e não ativa ele, a gente seda ele porque como ele é de origem yang, é melhor você sedá-lo do que estimulá-lo. O fígado também pega e é o gerador do coração, ou seja, a madeira abastece o fogo, se nós fôssemos na teoria dos 5 elementos. E no demais, uma síntese seria isso. E como tratar daqui a pouco pequenas patologias que podem acontecer pela desarmonia do fígado? Pela alimentação, a gente pode tratar ele com alimentos ácidos, amargos, verdes escuros, que seriam o que? Rúcula, agrião, couve, para conseguir pegar e fazer com que o fígado daqui a pouco consiga eliminar alguns bloqueios que são gerados pela má alimentação. Hoje a gente pega e se alimenta muito de carboidrato, se faz uso de muitos estimulantes, cafeína, os próprios termogênicos que fazem com que o processo normal e natural do corpo não siga o seu ciclo e criam bloqueios, ou seja, eles bloqueiam ou entopem daqui a pouco os vasinhos do fígado e faz com que o sangue não consiga chegar nas partes do corpo quando é que o mesmo precisa. Na parte da fitoterapia, a gente pode fazer uso de chás amargos, como o boldo, a própria losna, a alcachofra, a silemarina, o cardo mariano, pode ser usado também para conseguir criar um alívio nessas situações. Com certeza, se uma pessoa tiver problemas de hipertensão, 70% dos casos tem ligação com o fígado, porque existe excesso de calor. Esse calor é gerado por alguma obstrução que faz com que o sangue não consiga circular e aumente o calor interno do fígado, causando essa estagnação e a pressão alta. Na parte da acupuntura, geralmente, como eu já falei antes, você seda o fígado, você não estimula. Então, é uma síntese bem simples e prática do que seria o fígado na medicina tradicional chinesa. Bom dia, meu nome é Enio. Então, vou fazer uma breve apresentação sobre o órgão rim, os rins, no caso, é um par, né? E sua víscera, que é a bexiga. Os rins, ele armazena a essência vital, chamada Jing, que é fundamental para a promoção da reprodução humana, da fertilidade, é responsável pela produção da medula óssea, certo? Que alguns chamam de tutano do osso. Então é aquela gordura que está no meio dos ossos, certo? Pela medula espinhal, que faz conexão com o cérebro, certo? Pela formação dos ossos, pelas alterações de função cerebral, por exemplo, memória. Então, essa perda de memória, que hoje em dia é muito comum, Alzheimer, está muito ligado aos rins, principalmente como os rins são a bateria do corpo humano. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, o corpo vai enfraquecendo, vai perdendo energia e problema de alimentação, própria idade, estilo de vida. Então essa bateria acaba enfraquecendo e é comum ocasionar essa perda de memória, também chamada de Alzheimer, principalmente a memória recente. É responsável pela transformação do sangue, certo? Também, como nós temos o rim esquerdo e rim direito, o direito é o rim herdado, que é congênito, que é herdado dos pais. Então depende muito da vitalidade da pessoa, a saúde dos pais, então que cada um contribuiu para a formação do novo ser. E o rim é responsável pelo calor, é o que faz aquecer os demais órgãos e desenvolvê-los, fazê-los funcionar. E o rim esquerdo responsável pela água e pela diurese. Também é responsável pelo governo do fogo vital, que o fogo vital
compreende nesse aquecimento dos demais órgãos e desenvolvimento e funcionamento dos mesmos, e pelo fogo, como é que é o nome do fogo? Ministerial, que é responsável pela parte sexual e reprodutiva. Também domina o metabolismo da água, isso aliado ao baço, certo? Aliado ao baço no momento que o baço absorve os nutrientes, né, na transformação do bolo alimentar, e o rim fornece o calor para que o mesmo possa fazer essa transformação do bolo. E ao contrário, o baço repassa os nutrientes para manter o rim funcionando e aquecê-lo, certo? Então fica a troca mútua, o equilíbrio. E quanto aos pulmões, então os rins auxiliam os pulmões na respiração, no puxar o ar para chegar até aqui embaixo. E também está ligado, quando tem problema, por exemplo, nos rins, quando está ligado aos pulmões, acontece a asma, que é parece aquela falta de ar, né? Então tá ligado bastante aos rins. Adiante. Também como na parte fisiológica, como comentado antes, os rins é responsável pelo desenvolvimento dos ossos, então da ossatura do corpo, dos dentes, da orelha, então no caso a orelha, a audição, certo? Se tem a audição boa, está ligado aos rins. Se está com a audição prejudicada, possivelmente tem alguma deficiência nos rins. Que a deficiência dos rins normalmente é tonificada. Os rins normalmente é tonificado. Por exemplo, num tratamento de acupuntura, sempre se tonifica os rins. E em qualquer outra situação, sempre trata os rins também junto. Independente da situação, os rins sempre devem ser reforçados, tonificados. Tonificados em questão alimentar, basicamente com grãos, principalmente com grãos, e entre os principais é o amendoim. Entre outros, mas o amendoim é um dos que mais tonificam os rins, certo? Além dos ossos, cabelos, a orelha e a parte genital e ânus, certo? Também aqui entra a próstata e mama. Então toda a parte sexual, hormonal, está ligado ao funcionamento ou mau funcionamento, né, dos rins. Em questão dos fluidos, tem a saliva, principalmente a saliva embaixo da língua, está relacionada aos rins, certo? Essa saliva é o que vai ajudar na mastigação e na formação do bolo alimentar, para facilitar a descida para o estômago, facilitar o trabalho dos órgãos subsequentes. Quanto à víscera relacionada à bexiga, a víscera relacionada aos rins é a bexiga, que essa armazena a urina e faz a eliminação da própria. Sabe? E a bexiga basicamente faz parte do funcionamento, uma função dos rins. Né? Bom, a parte dos rins, na verdade, é bem extensa e para os homens, principalmente, seria o principal órgão, porque trata tanto da parte da essência vital, ajuda na transformação do sangue, que é fundamental para a existência, né? Aí tem a troca de energia entre a essência vital e a transformação do sangue. Tem a ligação da medula espinhal, que faz conexão com o cérebro. Então, como comentado antes, a questão
falta de memória, está ligado aos rins devido a essa conexão que tem dos rins com a medula que chega lá em cima no cérebro. Quanto à conexão com os demais órgãos, com o coração, por exemplo, a ligação do coração e os rins, o coração controla o fogo, que é a parte yang e os rins regularizam a água, a parte yin. Então aqui faz o equilíbrio yang e yin, o calor e a água. No caso aqui o fogo normalmente sobe, o calor normalmente sobe, né? Fisicamente é assim, mas no caso, partindo do princípio do equilíbrio, o calor do coração ele desce para aquecer os rins e a água dos rins acaba subindo para irrigar o coração. Dessa forma mantém-se o equilíbrio. Porque na medicina chinesa sempre o funcionamento ideal é manter o equilíbrio entre o funcionamento dos órgãos, né? Manter o equilíbrio entre o yin e o yang, o dia e a noite, o quente e o frio, né? Sempre os opostos têm que se equilibrarem. Então tem a transformação mútua entre o sangue e a energia vital, né? Já a relação entre pulmões e rins, certo? Os pulmões eles regulam o canal das águas, né? Que é o fluxo das águas. E o rim é responsável pelo metabolismo, pela transformação da água. Então os pulmões eles dominam a respiração e os rins auxiliam o pulmão, né? Quando a gente inspira, ao ar descer para fazer a inspiração. Então a respiração. Então aqui os dois se completam. Então é a ligação entre os pulmões e os rins. Já a relação com o fígado, já que os rins são geradores do fígado, tem um ditado que diz que os rins e o fígado têm a mesma fonte. O fígado ele estoca o sangue e o rim estoca a energia vital. E eles têm a mesma origem. Um transforma no outro e vice-versa. O que mais? Ambos são responsáveis pela coordenação da parte do funcionamento sexual e reprodutivo, né? Tanto o sangue, que é fundamental, e a energia dos rins, energia vital, chamada Jing. Já é relacionado ao baço, mais ou menos o que eu comentei antes, né? O baço, então o colega vai falar posteriormente, mas o baço, ele adquire os nutrientes, certo? E os rins, por essência, ele já tem a constituição congênita, né? Então os dois são necessários para formar energia, que é o chamado Qi, e o próprio sangue. Então o rim controla a excreção da água, né? Manda a água embora, e o baço controla o transporte desses fluidos. Enquanto relacionado com a víscera, então os rins eles vão secretar a urina, né? Que isso vai ser depositado na bexiga, e a bexiga, por sua vez, vai fazer a eliminação da mesma. Se tem normalmente quando a pessoa tem problema de bexiga, normalmente vai ser tratado os rins, por ser os rins responsáveis pela bexiga. Então a bexiga, na verdade, faz parte de uma função
dos rins. Quanto à questão da alimentação, para tonificar os rins, que devem ser sempre tonificados, principalmente na parte dos grãos. Os rins, por natureza, gostam de alimentos de origem salgada, não sim do sal, mas de origem salgada. O exemplo é o amendoim, outros grãos, feijão, lentilha e similares. Bom dia, né? Porque a gente está no dia nesse momento. Meu nome é Thiago. Eu vou apresentar meu tema de conclusão do curso de medicina chinesa. O meu tema foi o órgão baço-pâncreas, associado à sua víscera, no caso. Eu tenho formação em saúde também, mas em saúde da forma ocidental. Eu sou odontólogo. Mas a medicina chinesa me despertou interesse porque ela explicava várias coisas, ou melhor, eu fui descobrir que ela explicava várias coisas que até então me intrigavam, me angustiavam, que a medicina ocidental, vamos assim dizer, não me trazia uma justificativa para isso. E aí, por vários fatores, eu acabei buscando interesse nela e decidi começar o estudo da mesma. Eu vou começar com uma brincadeira que na minha concepção, a medicina chinesa é o estudo do equilíbrio e do 5, porque tudo se resume até, é ruim de dizer isso, passa muito pelo número 5. Nós temos 5 órgãos associados a 5 vísceras, com 5 sabores dominantes, com 5 momentos do ano mais característicos, 5 movimentos característicos, mas tudo isso passando pelo equilíbrio, pelo yin e o yang de todas essas situações. Todo órgão é gerado por um e é dominado por outro. Ao mesmo tempo ele acaba gerando outro órgão e dominando outro. Então, dos 5 órgãos, todos acabam se relacionando. Então não adianta termos um órgão em equilíbrio com desequilíbrio nos outros, vai gerar um desequilíbrio no sistema. Os 5 órgãos da medicina tradicional chinesa seria o baço-pâncreas, que é o órgão que eu vou falar, associado à sua víscera, seria o pulmão, seria os rins, o fígado e o coração. Tá? O baço-pâncreas seria o órgão responsável pela nutrição do organismo. Tá? O estômago seria o que é a sua víscera, ele recebe o alimento e faz a degradação do alimento. Assim passando o nutriente para o baço-pâncreas, onde o baço-pâncreas vai acabar absorvendo o que considera necessário dessa alimentação para assim gerar o equilíbrio, distribuir os nutrientes para os demais órgãos, formar a essência. O grande pecado, talvez, de nós da cultura ocidental é termos uma alimentação desregrada, desequilibrada, até não por má intenção muitas vezes, por falta de conhecimento do que seria um alimento adequado e o que não seria um alimento adequado. E também relacionado aos momentos do dia, que tem momentos mais propícios para se consumir X tipo de alimento ou não. O baço-pâncreas tem como seu sabor de preferência o sabor doce. Não falo por alimentos de gosto doce, mas sim de essência doce. Vou pegar minha colinha aqui, então vou dar uma fugida algumas vezes da câmera. Tá? Como eu tinha falado, o baço-pâncreas é a fonte de transformação das substâncias essenciais. Tá? E ele é considerado também um sistema digestivo, visto que ele vai fazer a produção de energia juntamente com o sistema respiratório. O baço é o órgão zang, associado ao estômago, que seria um órgão fu. Vamos ver aqui mais. Um desequilíbrio do baço-pâncreas
tá? Pode levar a várias situações, tá? Um sintoma característico é a retenção de líquido, retenção de umidade, visto que o baço pâncreas trabalha com as retenções de líquidos no organismo. E como ele é o órgão da absorção de nutrientes, muitas vezes a gente faz uma alimentação muito rica em umidade, que é uma alimentação muito tradicional do Ocidente, com muito leite, derivados, farináceos, às vezes até alimentos considerados saudáveis, como algumas frutas que têm muita umidade. O baço pâncreas ele não gosta de umidade. E nós, na cultura ocidental, até nossas saladas, tradicionalmente, a gente dá preferência para comê-las cruas. E isso acaba gerando umidade. Pode muitas vezes levar a um desequilíbrio do baço pâncreas e assim levando à retenção de líquido. Essas retenções de líquidos vão fazer um prejuízo de forma geral para o organismo, né, mas concentrado mais no órgão em si. Tá? Vamos ver o que mais. A retenção de líquido em excesso, ela vai levar, que nem eu falei, à formação de umidade, e se essa retenção ela vai assim perdurando, pode levar à formação de fleuma. A fleuma nada mais é que uma umidade que está mais densa, não está tão fluida. Ela vai se acumulando no organismo, nos tecidos, pode levar a uma formação de cistos, por exemplo, um cisto no ovário, gorduras localizadas e até em um estágio mais avançado, algum tipo de tumor. A deficiência também do baço pâncreas, ela pode levar a um cansaço excessivo, uma fadiga, uma pessoa que está sempre reclamando de cansaço, que até dorme horas, vamos dizer assim, adequadas, mas está sempre com um cansaço excessivo. Isso é um problema de nutrição, de má alimentação. E a pessoa tem a falsa impressão que se alimenta bem, só que devido a não escolher bem seus alimentos ou o momento adequado para comer, acaba tendo esse desequilíbrio no órgão baço pâncreas. E o desequilíbrio do baço pâncreas muitas vezes leva também à flacidez, a queda geral no organismo, uma postura curvada, a queda dos órgãos, mamas, glúteos. Então, o sistema baço pâncreas ele faz manutenção do equilíbrio corporal. Então, se tu está com o baço pâncreas desequilibrado, tu vai ter um desequilíbrio nessa situação. Algumas atitudes que levam ao desequilíbrio do baço pâncreas é a preocupação excessiva. Pessoas que ficam obsessivas com algum pensamento, preocupação excessiva relacionada ao trabalho, por exemplo, algum problema pessoal, isso vai enfraquecendo o baço pâncreas. Comidas frias, como eu já tinha falado anteriormente, né, o baço não gosta de alimentos frios e crus, que são de energia yin, né? Isso vai diminuindo a energia yang do baço e assim vai enfraquecendo mesmo. O ideal é sempre equilibrar alimentos frios e quentes para não gerar esse desequilíbrio, né? Excesso de ansiedade e preocupação também enfraquece muito o baço pâncreas, tá? Que nem eu havia falado anteriormente. E atividades físicas excessivas também levam ao enfraquecimento do baço pâncreas. É importante a movimentação para o nosso organismo, caminhadas, atividades leves, até alguma academia de forma equilibrada, sem grandes excessos, só que uma atividade física excessiva, seja por trabalho ou por uma busca de saúde, também vai levar ao enfraquecimento do baço pâncreas, e às vezes até roubando a energia do rim. E isso aí vai gerar um envelhecimento precoce. O que devemos fazer então para equilibrar o baço pâncreas? Comer alimentos verdes escuros, comer alimentos doces, de origem doce, né, que seria para o sabor relacionado ao baço pâncreas, né? Couve, agrião ajuda muito o baço pâncreas, gengibre, inhame, carne vermelha magra em pequenas quantidades, tá? Podemos trabalhar com fitoterapia também, aí vai ter um colega nosso que vai trabalhar mais sobre fitoterapia, não vou roubar da palestra dele alguma informação.
acupuntura, temos os pontos de acupuntura de baço pâncreas, né? Pontos relacionados a isso. Mas, na minha opinião, o baço pâncreas, por ele ser o órgão responsável pela nutrição do organismo e o órgão, vamos dizer assim, mais relacionado aos alimentos, eu acho que a principal função de tu equilibrar o baço pâncreas passaria pela uma nutrição adequada, boa escolha dos alimentos, alimentos adequados, não só alimentos voltados ao baço pâncreas, mas equilibrar os 5 elementos e assim conseguir o equilíbrio de forma geral do organismo, né? O baço pâncreas, ele é gerado pelo coração, ele tem como dominante o fígado, ele vem a gerar o pulmão e ele acaba dominando os rins, né? Então todo esse círculo, vamos assim dizer, da medicina chinesa fica claro para a gente a importância do equilíbrio do yin e do yang do organismo como um todo, né? Não sendo o baço pâncreas um órgão isolado, ele é um órgão que se relaciona com os demais órgãos e assim levando um equilíbrio para o organismo. Deficiências do baço pâncreas podem levar a um sangramento em período menstrual irregular na mulher, pode levar a uma alteração no paladar, retenções de líquidos, como eu já havia falado anteriormente. Também a pessoa pode ficar com pensamentos em excesso, as ideias desconexas, ideias assim que não conseguem focar, né? A pessoa fica meio aérea, tem dificuldade realmente de raciocinar e focar em algo, né? Dores articulares, distensões abdominais, a fraqueza já no baço pâncreas muitas vezes leva a uma falta de apetite, pés frios, retenções de líquidos, né? Então o sabor doce nutre o baço, então seria interessante reforçar em primeiro momento quando apresentar esses sintomas do sabor doce e assim por diante, trabalhando no equilíbrio do mesmo, né? Melhor, como o baço pâncreas é o órgão muito relacionado à nutrição, na medicina chinesa, o pensamento que deve ser nutrir melhor pela manhã, né? Ter um café da manhã mais adequado, com alimentos que vão gerar uma energia yang para passar o dia, assim, para conseguir executar suas atividades. Já pelo meio-dia deve fazer uma refeição um tanto quanto equilibrada para passar o restante do dia, mas também sem excessos. E à noite já devemos ter uma alimentação de fácil digestão, que não gere tanto calor, para conseguir ter um sono adequado e assim buscar o equilíbrio. Eu acredito que de forma síntese seria isso sobre o baço pâncreas. Que ele é o órgão responsável pela nutrição, ele se relaciona como todos os outros, como tudo na medicina chinesa. Eu vejo ele, assim, que a gente no Ocidente peca muito por provavelmente não saber se alimentar de forma adequada. Eu acredito que o curso veio me abrir muitos olhos sobre a alimentação. Eu tinha uma alimentação que eu considerava saudável, só que hoje vejo que não era tanto, né? E acredito que seria isso, de forma síntese. Bom dia, eu me chamo Sandro, né? E de certa forma, complementando o trabalho de todos os colegas, eu escolhi o tema de fitoterapia, que na verdade foi o que me inspirou a procurar o conhecimento da medicina chinesa. A fitoterapia é, na verdade, o segundo passo, a meu ver, do tratamento de qualquer tipo de síndrome, doença ou enfermidade. Porque aliada à dietoterapia, que é a alimentação correta, a fitoterapia entra em segundo plano para trabalhar, para equilibrar o organismo, os órgãos, energias e o funcionamento de todo o corpo em si, né? Com o diagnóstico correto, né,
fitoterapia pode sanar, equilibrar o organismo, né? Sanar doenças, curando algumas, aliviando outras, mas trazendo uma qualidade de vida muito boa para qualquer um que venha procurar os seus préstimos, né? Por assim dizer. Ela pode atuar desde aliviar uma dor de cabeça, um problema de estômago pela digestão mal feita de algum alimento, né? E pode tratar até doenças mais complexas, como a própria depressão, que hoje em dia é uma dor de cabeça para muita gente. O medicamento fitoterápico, que são os chás, né, são de fácil acesso, o que é muito bom para todo mundo que procura por eles, mas também exige um certo cuidado, porque um chá, por mais benéfico que ele seja, se tomado de forma indiscriminada ou associado a outros chás que não compartilhem da mesma energia, da mesma função, ao invés de fazer bem, pode fazer mal, o que é de pouco conhecimento da população em geral, que tem no chá, pelo fato de ser natural, a certeza de um tratamento que não vai ter consequências, o que não é bem assim, né? Pode trazer consequências sim, né? Um chá como a carqueja, por exemplo, que tomada por um período muito longo de tempo, vai trazer consequências porque desestabiliza as energias do corpo todo, de um modo geral. Então ele vai ser usado por um tempo e depois tem um recesso. As plantas, na verdade, algumas plantas podem ter quase tudo delas aproveitado. Raiz, flores, folhas, galhos, né? Outras vão ser só as folhas e diferentes formas de tratamento, de preparo, podendo cozinhar, no caso uma semente, uma casca, ou então a infusão para folhas e flores, né? Que se forem cozidas vão perder as suas propriedades de cura. A fitoterapia, as ervas, têm sabores específicos que se adequam à necessidade de cada um dos órgãos. As ervas azedas, absorvidas pelo fígado e pela vesícula biliar. As amargas, pelo coração e intestino delgado. As picantes, absorvidas pelo pulmão e intestino grosso. As salgadas, absorvidas pelo rim e pela bexiga. Então, cada órgão, de acordo com a sua necessidade, é tratado com um sabor específico, a fim de equilibrar o seu funcionamento. E, como eu já disse, pode ser dada da forma mais simples, como uma má digestão e um chá de boldo, ou a pessoa que tem dificuldade para dormir vai tomar um chá de camomila, que são ervas comuns usadas no dia a dia de todo mundo, sem nenhuma restrição, né? Porque a pessoa vai tomar só quando precisa e não vai chegar a ter um problema por causa disso. Mas se o tratamento for mais complexo, uma mistura de ervas, é sempre bom se fazer com cautela para não ter um efeito colateral indesejado. Cada sabor em cada órgão vai ter um efeito específico, como o sabor picante, que vai promover a circulação de sangue, de energia, dos fluidos corpóreos e ajuda a desestagnar a energia quando a estagnação acontece. Vai ajudar com dores localizadas, menstruação irregular, cólicas menstruais, edemas e tumores. Também vai abrir os poros, promovendo a sudorese, que vai ajudar a eliminar os patógenos através do suor, principalmente os patógenos que estejam afetando o pulmão e intestino grosso. A hortelã e o alho são dois exemplos de picantes. Os salgados vão dissolver tecidos endurecidos e lubrificar os intestinos. Atuam em cistos, nódulos, inchaços e vão agir sobre o rim e a bexiga,
As algas marinhas são um exemplo de fitoterápico salgado. Os azedos têm a função adstringente, são usados em condições de transpiração excessiva, diarreia, emissão seminal, enurese. O limão e a carambola são exemplos de fitoterápicos azedos. E aí tem os doces, que tonificam, harmonizam, relaxam e nutrem. Lembrando que as ervas fitoterápicas vão trabalhar em harmonia com a alimentação adequada. Ervas adocicadas, consideradas diuréticas, promovem a micção e eliminam edemas. Vão agir no estômago, no baço pâncreas. Ostra e mel são exemplos de fitoterápicos adocicados, sendo que a erva doce também entra nesse quadro. As ervas neutras vão agir com a função de equilibrar o funcionamento das outras ervas, melhorando edemas, facilitando a diurese e a função de combinar com outros sabores. Para um bom equilíbrio da saúde e do funcionamento do organismo, é necessário usar todos os sabores, mas sem nenhum em excesso, o que vai voltar ao desequilíbrio. O excesso de uma erva específica vai prejudicar principalmente o órgão dominado. No caso, se abusar do salgado, que vai afetar o rim, que é o que gerencia o sabor salgado, o efeito colateral negativo vai ser no coração, que é o órgão dominado pelo rim. O excesso de picantes, por exemplo, vai prejudicar o fígado e a vesícula biliar. O excesso de amargos prejudica o pulmão e o intestino grosso. O excesso de doces prejudica o rim e a bexiga. O que é um detalhe interessante, já que muita gente acha que só alimentos salgados prejudicam o rim, mas não. Os doces acabam fazendo, de certa forma, tanto mal quanto o excesso de salgados, se não mais. O excesso de salgados prejudica o coração e o intestino delgado, e os azedos em excesso prejudicam o baço pâncreas e estômago. Outro detalhe que só a medicina chinesa abre os olhos são as propriedades térmicas de cada planta, o que não é de conhecimento do mundo ocidental, por assim dizer. A propriedade térmica de uma planta é muito importante no tratamento, porque, um exemplo, a pessoa tem um organismo que passa por um aquecimento irregular, os calorões da menopausa, por exemplo, e a pessoa consome muita canela, muito gengibre, a tendência é que isso só piore. Então ela teria que buscar, no caso de um calorão da menopausa, teria que tonificar o rim, que é o órgão mãe do fígado, para tentar equilibrar esse calorão, né? E evitar aquilo que aumenta, como doces em excesso e carboidratos simples, que também jogam lenha nesse fígado, né, que já está com calor desequilibrado, para assim amenizar ou até resolver esse problema em específico. Plantas quentes têm de ser usadas para tratamentos de síndromes de frio. As plantas neutras, associadas com outras,
potencializam o efeito da erva principal. Exemplo de plantas neutras são o hipérico e a erva de São João, a melissa e a passiflora. As ervas frias tratam doenças de calor, como inchaço, febre, sede, urina escassa, que na visão energética, as doenças de calor são adquiridas devido aos patógenos externos de calor, ou de fogo, ao excesso de yang, ou subida de yang por insuficiência de yin. O que é um detalhe, já que o yang desregulado do fígado pode lesar o yin do rim, comprometendo ainda mais a situação de desequilíbrio. E aí vem de novo a necessidade de equilíbrio entre sabores de ervas, de alimentos e a temperatura, no caso a temperatura energética desses em combinação para que o corpo possa funcionar em equilíbrio. As ervas mornas e quentes tratam doenças de frio, como extremidades frias, corpo frio, urina abundante, de cor clara e face pálida. Na visão energética, as doenças de frio são adquiridas devido aos patógenos externos de frio ou por excesso de yin relativo, causando deficiência de yang. Portanto, é necessário usar ervas mornas ou quentes para dispersar os patógenos de frio, subjugar o frio e tonificar o yang. Ervas que aquecem o interior, estimulam a circulação, promovem o movimento e aquecimento do qi e do sangue. Exemplo de ervas mornas são a angélica e a hortelã. E eu acho que essa é a minha síntese. Eu foquei mais em sabores e na função energética das plantas, das ervas. Mas a fitoterapia ela é muito mais ampla, muito mais abrangente e para um curto espaço de tempo não é possível passar tudo que ela tem a oferecer. Essas foram as apresentações dos alunos que concluíram o curso de Medicina Tradicional Chinesa agora em 2020. Claro que fizeram o resumo do trabalho que apresentaram. E também nós temos que compreender que cada um tem modo próprio, tem característica própria de se comunicar com as pessoas. Mas valeu a pena. Muito obrigado ao Alexandre, ao Tiago, ao Enio e ao Sandro, que apresentaram os tópicos dos seus trabalhos para quem assistiu e para quem ainda puder vir a assistir. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom final de semana, fiquem em paz.